Oi, oi! E aí, como vocês estão? É hora de mais um episódio aqui do É Sério Ponto Podcast. E lembrando a você que nós estamos aqui no YouTube, no Spotify e também no Deezer. Então, você que está aí no trânsito ou que está em casa, enfim, está fazendo alguma coisa, mas está ouvindo aqui o nosso podcast, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz de poder contar com a sua inscrição nessas plataformas e também aqui no YouTube, tá certo? Se você ainda não segue o nosso canal, você está perdendo conteúdo de qualidade, porque toda semana eu venho aqui com um assunto interessante, que você pode compartilhar com outras pessoas, que você pode assistir, tirar as informações que você precisa. Isso é muito bom, tá certo? E muito obrigado a quem já faz parte dessa comunidade que é o É Sério, tá certo? Gente, há um tempinho atrás, eu trouxe aqui duas especialistas, uma cardiologista e uma endócrino, né, para falar comigo sobre a menopausa. E aí eu disse, por que não convidá-las novamente para a gente falar de um outro tema que também é muito importante e que eu considero até como utilidade pública? É o consumo exagerado, né, de usar anabolizantes aí nas academias, e os riscos que esses itens, né, esses ingredientes aí contidos nesses produtos podem trazer para o coração. São duas especialidades que têm muito a ver com esse assunto e é por isso que eu trago aqui mais uma vez ao É Sério a doutora Ana Patrícia Carvalho e a doutora Ana Sebe. Como vão, meninas? Tudo bem. Tudo jóia. Muito obrigada pelo convite novamente. Muito feliz que vocês estejam aqui, porque assim, o resultado da nossa primeira entrevista foi muito bom a respeito da menopausa. E aí eu disse, não, como esse assunto ele mexe também com essas duas especialidades, vamos discuti-los, né? E aí a gente vê, tudo bem, a gente quer ter qualidade de vida, vamos fazer exercício, praticar exercício, mas tem gente que vai além disso, quer resultado muito mais rápido e começa a lançar mão de certos produtos, os anabolizantes. Qual é o risco disso para a nossa saúde, hein? Quem vai responder primeiro? Bom, vários e vários riscos, né? Isso feito sem controle, sem um acompanhamento, numa idade que talvez não seja adequada, que não haja necessidade, né? Hoje, desde um tempo atrás, está se perseguindo um padrão de beleza que talvez não seja necessária e nem o ideal, não é? Atletas vivem para isso. Uhum, Atletas têm todo um acompanhamento para que isso ocorra bem, até se houver a necessidade de usar alguma coisa para que auxilie na atividade física. Mas a gente que vive um dia a dia de família, de trabalho e tem aquele horário de prioridade para fazer a nossa atividade física, nós não somos atletas, uhum, não é? Nós precisamos só manter uma boa condição física para ter uma boa saúde física e mental. uhum. Então, para fazer uso, o ideal seria que procurasse um especialista, que veja se tem necessidade de usar, né, algo mais que está se usando por aí de uma forma mesmo exagerada e por pessoas cada vez mais jovens. Uhum. Aí, dentro da área da endocrinologia, quais são esses riscos? O que esses produtos têm que podem fazer tanto mal assim para a saúde? Então, hoje o que a gente percebe, né, no nosso consultório, né, no dia a dia, como a Aninha falou, são jovens que têm seus níveis hormonais ótimos, normais, e que querem usar para ter mais hipertrofia muscular, mais fator estético, para que a gente tenha realmente mais massa muscular e aquilo leve a uma performance maior, né? Uhum. Não seria algo de deficiência, de necessidade. Então é aí que começa a morar o perigo. Você está saindo de níveis normais, o seu corpo está tudo alinhado, né? As glândulas estão se conversando, produzindo os hormônios de forma perfeita, e você começa a usar algo que não teria necessidade para um fim que também não é o indicado, e aí você pode levar para um caminho que seja os riscos
principalmente riscos cardiovasculares. Isso mexe também com a questão da pressão arterial, doutora? Mexe, com certeza. Essas substâncias geralmente costumam alterar até a composição do endotélio, que é o tecido dos vasos sanguíneos. Eles ficam mais rígidos, dificultando que o sangue circule normalmente pelo corpo. E pode aumentar a pressão arterial. Age um outro sistema também que é importantíssimo no controle da pressão arterial, que é o sistema que a gente chama de renina-angiotensina. É um sistema que funciona no controle da pressão arterial. Essas substâncias também alteram a relação dessas substâncias no corpo da gente. Então, pode ter o risco maior da pressão arterial, pode ter o risco de hipotensão também, dependendo da substância. Como a gente vê algumas pessoas tendo síncopes, desmaiando do nada, Sim. numa academia. Pessoas jovens, de arritmia cardíaca, Isso. muito. Ou o coração bate rápido demais, ou ele desacelera. Desacelera, morte súbita. Que nós estimula, né, vemos. a musculatura, né, do Exatamente, coração. estimula a musculatura do coração. E se a pessoa já tiver alguma tendência a fazer algum tipo de arritmia, algum foco lá já que pode desenvolver essa questão arritmogênica, pode levar, inclusive, a uma morte súbita. No seu consultório, doutora, já chegou assim algum caso que você, pela experiência, já tenha desconfiado e disse, não, eu acredito que deve estar fazendo uso de alguma substância que não está legal aí, já deu para perceber isso? Já está cada dia mais frequente, né? A gente recebe, né, alguns marcam consulta para saber se pode continuar usando, como é. Alguns têm a preocupação, olha, eu não quero parar de usar, mas eu quero ver se está tudo bem. Mas o fato é que a gente, assim, não tem segurança, não tem nenhum exame que a gente possa garantir que vai continuar tudo bem, tá? Então, o que eu posso dizer quando eu faço os exames, né, juntando ali a faixa etária, quantos anos já usam, as doses, é tentar mostrar aquele jovem que, primeiro, ele não precisa daquilo. Tá? O corpo dele está funcionando e produzindo os hormônios perfeitamente. Então, não haveria necessidade de uso. Tá? Não existe uma doença que acontece às vezes, né? Que não haja a produção. Não é o caso. Depois, eu tento mostrar para ele os riscos que ele está ocorrendo em fazer aquela conduta. Né? E terceiro, eu tento passar para ele que não existe, por mais que você esteja com médico acompanhando, ainda assim, a gente não consegue garantir que vai continuar tudo bem. Aí uma coisa que a gente observa muito, quando a pessoa está usando anabolizante, algumas mudanças, por exemplo, a voz, ela sofre uma certa alteração. A questão também sexual também, acho que deve ter alguma coisa ali que modifica. Isso é bem comum para quem faz esse uso, né? Sim. A parte comportamental, então irritabilidade, distúrbio de comportamento, dependendo da dose, isso é mais frequente, né, nos usuários, tá? A gente também pode falar que isso está relacionado diretamente a quadros de infertilidade, tá? Porque o uso abusivo faz com que o seu eixo hormonal natural muitas vezes seja desligado, então você passa a não produzir o que estava tudo bem. Você fica dependente daquela substância, tá? Isso causa uma série de alterações, que aí vem aumento do risco de trombose, está relacionado com alguns tipos de câncer, né? Então, nós temos sinais e sintomas que são tidos leve, entre aspas, como, por exemplo, uma queda de cabelo maior, uma presença de espinha no rosto, né? Alteração de voz nas mulheres, o aumento até da parte sexual do clitóris. Então, tem várias alterações que podem ser leves, entre aspas, porque eu nem acho leve, mas tem umas graves mesmo, podendo levar, inclusive, que a Aninha falou, que é a morte súbita. Nossa, fiz umas perguntinhas aqui, como eu sempre gosto de fazer, e aí vou para essa parte aqui agora. Quais são as alterações hormonais induzidas pelos anabolizantes que podem impactar negativamente o sistema cardiovascular? Exatamente, importante, Fabíola. Assim, ela vai alterar a partir da célula, caminhando para todo o resto do tecido corporal, principalmente dos vasos. Então, vai causar uma rigidez nos vasos. O nosso vaso tem que ser flexível.
o sangue está correndo por ele, está levando oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo. Se esses vasos ficam mais rígidos, esse sangue tem dificuldade de chegar onde ele deve chegar. Então, aumentando cada vez mais o risco de AVC, aumentando o risco de hipertensão arterial, aumentando o risco de problemas cardiovasculares mesmo, cardíaco, infarto agudo do miocárdio, né? Fora esses outros problemas todos que vêm junto, né? Problemas de saúde mental, problemas até de infertilidade, né? Tá cada vez mais Porque a gente imagina que eles fazem uso desses anabolizantes mais para a questão estética, né? Querem estar bem, aparentarem ali uma boa saúde, mas eu já vi, tipo, mulheres tendo queda de cabelo, a questão da libido também diminui, né? E será que vale a pena passar por tudo isso só pela questão do padrão estético? A gente tem que se perguntar também sobre isso, né? Aí eu faço uma outra perguntinha aqui. Quais são os marcadores laboratoriais e exames complementares mais relevantes para a gente monitorar, no caso, os riscos cardiovasculares de quem usa os anabolizantes, doutora? Então, esse é geral. Logo que chegamos no consultório, a gente vai fazer um exame laboratorial completo. Então, a gente pode pedir o perfil lipídico, que interfere, essas substâncias interferem. O que é que elas fazem, principalmente? A gente fica sempre muito preocupado com o colesterol, não é? Então, dentro do colesterol, a gente tem o colesterol ruim, que é conhecido, o LDL. Que é o que logo Deus leva, né? Exato. Uma coisa assim. A gente tem o HDL, que é o colesterol bom, e essas substâncias tendem a fazer o inverso do que é natural. Do que é o que a gente quer, né? Do que é o que a gente quer. Eles diminuem o colesterol bom, aumentam o colesterol ruim, modificando todo o nosso perfil lipídico. E assim acontecendo toda aquela cascata de acontecimentos. Placas de gordura se acumulando nos vasos, né? Levando a processos graves e assustadores. É por isso que o pessoal tem que tomar cuidado, fazer atividade física com cautela. Aí eu digo, quando eu falei assim do logo Deus leva, porque até para que a gente tenha noção do quão o colesterol tá importante na nossa vida. O logo Deus leva é ruim. E o hoje Deus livra, que é o HDL, é o bom. Né? Então, uma inversão disso. Quanto mais hoje Deus livra a gente tiver, melhor. Eu falo muito, eu brinco muito até com meu filho que está estudando esse assunto na escola. E aí eu gosto de ensinar uns macetezinhos para que não fique essa linguagem pesada, né? Como é adolescente, então... E adolescente que quer começar a fazer exercício físico, que aí de repente vê o colega que já está mais desenvolvido, mas aí você não sabe se aquele colega está indo pelo caminho só da alimentação e tudo, ou se está usando realmente algumas... E cada organismo responde de uma forma diferente, né? A tudo. Ao processo da atividade física, à alimentação e ao uso dessas substâncias. Aí você falou da questão do padrão hormonal, das alterações hormonais que são induzidas pelos anabolizantes. E isso pode impactar não só os hormônios em si e o coração também. Exatamente. Fazendo uma síndrome de vários sintomas, com consequências que são graves, né? Então, o nosso apelo, e quando você fala de jovens, adolescentes... Eu acho que essa é a faixa etária que a gente precisa ter um olhar, porque é daí que começa, né? Então, ali nos seus 14, 15 anos, eles já começam a ficar mais vaidosos, ele já olha ali para a grama do vizinho, já diz, opa, aqui meu amigo está com mais músculo, e eu acho que é aí onde a gente precisa atuar, né, como sociedade, né, nas escolas, explicando qual é o caminho certo, que isso pode trazer consequências. Então, eu acho que é uma faixa etária que a gente tem que começar aí, antes mesmo. Não é lá na frente, não. Acho que a gente tem que olhar cada vez para... mais jovem. Exatamente. Na experiência de vocês, em consultório, o que é mais comum? É chegar quem já faz o uso há muito tempo e acaba exagerando na dose, ou gente que quer começar a usar e não sabe... se é o certo, o que é que pode, o que é que não pode. O que é mais comum, o começo ou quem já está lá no meio, já acostumado? Geralmente, chega quem já está usando com medo
já ter alguma consequência. Ou já deve ter tido algum sintoma e não sabe Exatamente. explicar, né? Ou então, acontece muito, né? Nós somos de uma cidade relativamente pequena, né? Aham. Então, os casos, a gente fica sabendo, né? Então, quando acontece uma morte súbita, uma parada, estava correndo, teve uma parada cardíaca numa pessoa que estava correndo, uma pessoa jovem. Então, aquilo chama atenção e ele diz, opa, eu uso, então eu também tenho que, né? Uhum. Eu vou dar uma olhada em como é que está tudo isso. Então, eu percebo que sempre que tem um evento que chama atenção, né, para algo que aconteceu com a consequência ruim, o consultório aumenta mais em relação a esses casos. E o que a gente também pode observar, doutora, eu digo assim, enquanto comunicadora, né? Porque a maioria desses produtos, são produtos ilegais, é ali naquele mercado paralelo, porque um colega usou, aí vai e indica para outro, e aí a consequência para as pessoas é bem diferente, né? Sim. O que um vai sentir, o que o outro vai Totalmente sentir. diferente. Questão de tempo também, às vezes é mais rápido que o outro passe mal, enfim. Ou é mais barato também, procura E a gente por tem uma que ver né? que, que tem fins comerciais, Tem. né? Então, ali, às vezes, por exemplo, num ambiente que isso é muito estimulado, que é dentro das academias, tem pessoas que vendem, né? Uhum. Então, o objetivo dela é saber se aquilo vai fazer bem ou mal. Infelizmente, ele está querendo vender o produto dele para poder ter, né, lucro. Então, isso acontece muito também. E tem acontecido com muita frequência, na verdade, esses acidentes, né? Muitos pacientes chegando no final dessa etapa, né? Eu já recebi pacientes jovens infartados, pacientes jovens e com um corpo belíssimo, mas com um aneurisma de aorta enorme. Isso tem aumentado, né? Tem Cada aumentado. vez mais. É possível reverter quadros assim? Possível, mas nem sempre. Depende de quanto tempo a pessoa usou, né? Depende da quanto tempo. dose e do tempo de Do uso. tempo de uso. E se chegar nesse quadro já de um infarto, reverte, mas você vai ter agora Né? um acompanhamento para o resto da vida. Tem algumas medicações que vão precisar ser usadas, tem algumas limitações que não se teriam antes se não tivesse feito uso, né? Eu acho que deixa o coração mais frágil, né? Tudo bem, ele vai parar ali de tomar o anabolizante, mas o coração já estava tão acostumado com aquele ritmo de receber a substância que quando ele para é como se fosse um efeito de alguma droga. Quando chega a esse ponto, realmente, aí você vai ter que começar a tratar uma patologia que foi evidenciada por causa do uso e foi criada pelo uso do anabolizante. E algumas medicações que são usadas com evidências científicas para quem precisa, como vasodilatadores, né, conhecidos como a tadalafila, que estão se usando também nas academias. Nossa, porque que era mais por questão sexual, né? Disfunção erétil, sim. Mas essa substância não deve ser usada por algumas pessoas. Por exemplo, pacientes que têm insuficiência coronariana, o que é isso? Pacientes que já infartaram ou têm aquela tendência a infartar, essa medicação não deve ser usada. O que ela provoca no organismo? Qual é o efeito que ela... Ela é vasodilatadora. Certo. O vaso vai dilatar. O sangue pode correr de forma mais lenta, pode não atingir onde tem que atingir, pode não chegar no seu cérebro, né? E aí dá a sensação de desmaio ou até um AVC, não é? E a indicação correta desse medicamento é para quê? Existem várias indicações. Pacientes que precisam usar, pacientes que têm hipertensão pulmonar, que precisam, né? Ou seja, uma pressão mais alta no pulmão, do vaso pulmonar. Precisa desse vasodilatador. Então, tem várias indicações específicas para ele. Mas, para esse fim, que jovens cada vez mais estão usando, ele não vai levar... Gente, os homens de antigamente eram homens, assim, né? Por exemplo, nessa questão aí. E os mais novos estão tendo que lançar mão de produtos assim para se manterem viris. Isso, para pertencer, né? Eu acho que é muito para pertencer àquele grupo. Aí não era bom investigar antes se o problema está na cabeça, exatamente, da falta de autoestima, algumas outras coisas antes de entrar em contato com esse tipo de substância, que é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o melhor. E às vezes os pais em casa nem sabem. Nem sabem. Tem muitos ainda casos. Tem isso. O risco aí é terrível. Aí fica até difícil acreditar no médico quando ele dá um laudo, né? Dizer, não, meu filho não usava isso não. Pois é.
Exatamente. Minha gente, a gente está com uma sociedade um pouco adoecida, eu acredito Mas eu muito acho que nisso. tem isso mesmo. E assim, eles É têm um muita vício. resistência, entendeu? Mesmo a gente fazendo turno, por exemplo, os que chegam até a gente, porque É, muitos não A chegam, maioria né? não chega. Então, assim, os que chegam, que tem alguma preocupação, que chega no consultório médico e que escuta tudo isso que a gente discutiu aqui, inclusive os riscos, ainda assim, ele está no nível de dependência. Porque não é como se fosse, não, é uma droga. É uma droga. O corpo tem dependência, tá? Uhum. E eles não têm uma resistência muito grande de tentar o tratamento. É. Então, é uma coisa muito complexa, né? Eles dizem, não, mas será? Não, mas eu uso, não uso tanto. Então, assim, eles É só de vez em quando. E acredita no colega, né? Não, aquele colega que diz não, ou aquele que quer vender o produto, não Isso. faz mal. Mesmo. Ah, tive não Não é tem nada, problema, usa. ninguém nunca tive nada. não é tão fácil, não. A persuasão é bem, bem grande do Bem outro difícil. lado para que eles mantenham o uso, sabe? Então, é bem difícil. E quanto mais se utiliza, mais riscos de todos esses que vocês falaram, de AVC, de miocardite, de mal Isso. súbito. Na questão hormonal também? Na questão hormonal, o que é que acontece? O corpo, ele é uma máquina perfeita, né? Então, quanto mais você está usando hormônio exógeno, hormônio de fora, o que é que acontece com sua cascata hormonal? O corpo entende o seguinte, não, já tem hormônio demais aqui, eu vou desligar a minha produção. E ele desliga o eixo hormonal dele, tá? Então, ele para de produzir, né? Vamos ser mais claros para os homens, ele para de produzir a testosterona dele, tá? Isso ocorre um desligamento do eixo desde o hipotálamo, que é uma glândulazinha que fica na cabeça. A hipófise também não produz nada, o testículo não é estimulado e a sua testosterona não é mais produzida. Você fica dependente daquela que você está usando, tá? Isso causa uma atrofia nos testículos, daí é que vem a alteração expressiva no número de espermatozoides e a consequência da infertilidade, tá? Então, mesmo que esse jovem, vamos lá, está usando há alguns anos e decide, por algum motivo, parar, o eixo dele está desligado. E até ele recuperar o eixo dele, ele vai ter que conviver dentro do tratamento com a deficiência hormonal. E isso causa sintomas. Não é uma fase muito fácil. Eles percebem, eles têm uma certa dificuldade de passar por essa fase de religamento do eixo Talvez hormonal. mais do que as mulheres, né? E isso O homem é mais manhoso. isso É que sempre traz a dificuldade de a gente fazer o que tem que ser feito. Tentar religar esse eixo para voltar à normalidade. Porque tem todas essas etapas. Ele não é ligado automaticamente. Parei hoje, amanhã meu eixo está normal. Então, é o Então, tem caminho, essa dificuldade. é o verdadeiro caminho sem volta, né? Então, quanto puder evitar, melhor. É o melhor. Não começar. Exatamente, nem começa. Creia que teu corpo vai te fornecer tudo que você precisa. É porque eu acho que vai com tanta sede, querendo resultados mais rápidos, né? Porque já vê que fulano está ali na academia há tanto tempo e que já está com o corpo mais definido e tudo mais. Porque Aí ele é estético mesmo, junto com a associação dessa parte mental, né? Que eu acho que tem muito isso, né? A questão da imagem corporal, então, desses entendimentos. Por que o mais forte é o mais bonito? Esse padrão. Isso que é o ficou- padrão, né? Então, bom, tem eu não tudo sou isso. muito fã de homem de tanquinho. Eu acho bonito lá, mas se não tiver, não tem problema não. Tendo uma mente boa, né? Exatamente, Já sendo ganha inteligente. saúde mental é o Saúde principal. mental é o principal. Tendo um juízo bom, sendo inteligente, gostando de música eletrônica. Enfim, ó, são os fatores que me encantam ali. Então, é o que importa. Agora, tem gente que vive realmente nesse mundo de querer ser daquele jeito, tipo, quer um fisiculturista, ser um fisiculturista a todo custo, Exatamente, né? sem ser atleta, sem ter aquele acompanhamento de um atleta, né? Porque um atleta, o fisiculturista, ele tem um acompanhamento de especialistas, tem um acompanhamento, É algo né? diferenciado. É diferente. Diferente. Mesmo assim, ele vai sofrer consequências. Pode ter também Pode consequências. ter. Mas ali é o trabalho dele, é a vida dele. Foi O uma atleta, escolha, foi né? a escolha que ele fez. É uma profissão até e tudo, então faz parte do dia a dia de
da maioria das Sim. pessoas, né? Então, aquele recadinho básico que eu gosto sempre que vocês deixem aqui para quem está começando a fazer exercício, sejam homens ou mulheres, na parte dos hormônios aí, na parte da endocrinologia. Joia. Então, você que está aqui vendo, escutando, principalmente os jovens, né? O que a gente precisa é do básico, uma alimentação boa, um sono regular, né? Uma atividade física, que na hora certa você vai ter hipertrofia muscular, você vai ter seu corpo. Não comecem o uso dessas substâncias, porque como a gente falou aqui, ela pode trazer sinais e sintomas leves como até os mais graves, incluindo você morrer. Então, realmente, não vale a pena esse caminho, tá? Mesmo que você conheça várias pessoas que usam que nunca teve nada, não vale a pena se acontecer um desfecho negativo. Então, o que eu passo para vocês é que não comecem. A melhor escolha é não começar o uso dessas substâncias. Doutora Nacelle. E esse desfecho negativo pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. E é o que a gente não quer, né? Vamos sim, vamos fazer atividade física, vamos se sentir mais bonitos. Autoestima também é uma coisa deliciosa, não é de se ter, mas vamos cuidar da nossa saúde. Então vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar dos nossos hormônios. Uma coisa que eu queria lembrar, que eu até converso bastante com você, Paty, é a respeito de que muitas mulheres querem usar testosterona também. E não há estudos, não é isso? Isso. Que confirme, que tem evidência científica de que a mulher precise ou seja benéfico para ela esse uso. Exatamente. E existem muitas mulheres hoje usando a testosterona com esse fim estético também. E podendo correr, inclusive, mais riscos ainda. Porque tem todo o fator hormonal que pesa sempre muito mais na mulher. Sem né? falar que sim, esse é um hormônio mínimo para a gente. A gente não produz, né? A nossa produção é muito pequena. Então, ao contrário dos homens, tudo que a gente estiver fazendo de uso exógeno, aquilo ali está, né, sobrando em excesso no nosso organismo, porque não faz parte da nossa biologia e dos nossos hormônios. Então, tem que ter mais cuidado ainda. Exato. Ok, eu acredito que a gente conseguiu alertar, né, o nosso público, falar da importância de se seguir um caminho correto. Demora, gente. Eu sei que demora mais tempo para você obter os resultados, principalmente para os ratos de academia, que eu costumo dizer que eu tenho alguns amigos assim, mas eu sei que é a constância, né? Tudo na vida é a constância. Se você acorda cedo todos os dias, faz todas as suas coisas, você vai ter o resultado lá na frente. O mesmo vale para a saúde, né? A constância na boa alimentação, nos exercícios, e não adianta. A gente vai, não vai, escuta casos de gente que não se deu muito bem com o uso de anabolizantes, e eu tenho certeza que não é isso que você que está aí do outro lado nos acompanhando quer que aconteça com você, né? Então, vamos repensar aí a nossa existência no mundo das academias, né? Muito obrigada mais uma vez, viu? Foi um prazer revê-las. Gente, eu conversei aqui com a doutora Ana Célia Seton e conversei também com a doutora Ana Patrícia Carvalho sobre anabolizantes e os riscos, né? Os riscos hormonais e os riscos também que dizem respeito ao nosso coração. Compartilhe esse episódio com quem você desejar. Tá cheio de informação importante que com certeza vale a pena, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do É Sério? Podcast. Até lá!